tem oportunidade. Vamos lá, pastor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Vou ler aqui em Atos, capítulo 5, verso 36. Aliás, eu vou ler aqui em 2 Coríntios 6, verso 7 em diante. Diz assim: pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, ofensiva e desofensivas, através da honra e da desonra, de boa e de má fama, tidos por impostores, somos, no entanto, sinceros. Por desconhecidos, somos bem conhecidos. Por agonizantes, estamos com vida. Por condenado, no entanto, estamos livres da morte. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre impostores. Nós sabemos que o adjetivo de impostores é charlatão, é hipócrita, é a pessoa querer tomar o lugar do outro. Mas o apóstolo São Paulo diz que nós, as pessoas nos têm como impostores, né? Mas sempre o verdadeiro, ele é confundido com o falso. E o falso, ele é confundido com o verdadeiro. Então nós sabemos o que é impostores. Sempre o impostor, ele vem depois que o verdadeiro vem, né? Mesmo que possa ter alguma manifestação de algum impostor antes, mas o fato é que ele só se manifesta quando o verdadeiro vem e se manifesta. Então os falsos, eles são chamados de personificadores. Nos dias de Moisés nós tínhamos Janes e Jambre, né? Eles personificavam aquilo que Moisés fazia, eles faziam também. Mas só que tudo isso é para atrair, para tirar a atenção das pessoas, o que Deus está fazendo no dia. Nos dias de Mombrana também, quando ele veio com Elias, tinha muita personificações, muito mantos de Elias. Agora, uma que não pôde ser personificada, isso é muito interessante, irmãos. Uma coisa que não pôde ser personificada foi os selos, foi os trovões. O 7º selo não pôde ser personificado. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Eu vou ler aqui o Mensageiro do Entardecer. No parágrafo 229, Mombrana diz assim: eu não creio em todas estas coisas que estão por aí hoje. Quanto ao manto de Elias e todas estas coisas, quer dizer, eram impostores. Em primeira e segunda etapa do profeta, teve muitas personificações, porque o Mombrana ensinou. Ele ensinou. Mas a terceira puxada foi proibido dele ensinar. Ele não pôde ensinar, então não houve personificadores. Os personificadores destes selos, eles não aparecem antes de 2000, porque ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia do Cordeiro saiu do trono. Ninguém sabia da intercessão acabar, a era terminar, o novo nome de Deus, apesar que teve outros homens que pode ter mexido em alguma coisa como um novo nome, mas não foram homens vindicados por Deus. Não foram homens vindicados por Deus. Aí Mombrana diz aqui: quanto o manto de Elias e todas essas coisas, todos esses impostores têm que vir. Você entendeu? Então não se assuste. Quando aparecer esses impostores, eles têm que vir. Eles são ordenados por Deus, mas não é para confundir o eleito, porque o eleito, ele não é confundido. O eleito, ele é firme na promessa da hora, na mensagem do dia. Ele é para desvirtuar e tirar a atenção de quem não é eleito. Mas o eleito, ele fica com o mensageiro e com a palavra da hora. Aí diz estas coisas: todos esses impostores têm que vir naturalmente para desnortear a coisa real quando vier. Para você ver que o Mombrana, ele era tão humilde, mas tão humilde mesmo,
que ele está se mostrando aqui como que viria, e já estava lá. Ele era o Elias prometido de Malaquias 4, verso 5 e 6. Ele estava prometido, ele estava cumprindo o seu ministério, mas ele estava dizendo que aqueles mantos de Elias e todo aquele alvoroço, aqueles impostores que estavam se manifestando, era para tirar a atenção, para desnortear. Você sabia que nos dias de Lutero, o Mombrana diz que as insanidades de doentes mentais ficaram cheias de pessoa quase que louca da mente? Mombrana diz, você sabe por causa disso? Era para tirar a atenção do que Deus estava fazendo através da mensagem de Lutero. Mas eu creio que, por mais que nos dias de Lutero se levantou muitos impostores, mas Deus tratava com Lutero. O eleito não tirou a atenção da mensagem de Lutero. E eu creio que em cada era, em cada tempo, Deus faz assim. Deus traz o mensageiro, e logo quando Deus levanta esse mensageiro, aí depois que ele entrega a mensagem, aí surgem esses impostores. Esses impostores, eles querem tomar o nome, o lugar daquele homem que Deus está usando. Eles querem ser, eles têm vontade de ser aquele homem. Isso são impostores. E o Mombrana diz que eles têm que vir. Eles têm que obrar o ministério dele. Assim como nós temos que trabalhar, que labutar ao lado da verdade, esses aí são falsos. Esses aí são hipócritas. Esses aí são mentirosos. Né? Diz a Bíblia, mas deixe-me dizer, se levantará um mensageiro no final desta era pentecostal, e soprará sobre a coisa, né? Soprou ou não soprou? Ele soprou, ele colocou a coisa em ordem, porque o eleito fica com o que é verdade. O eleito, ele não se afasta da palavra. O eleito, ele crê na mensagem do dia. Pode aparecer os personificadores, pode aparecer os impostores, por mais que sejamos taxados como impostores, por mais que sejamos taxados como os discípulos foram, como falso, mas quem vive do nosso lado sabe que nós não somos falsos. Nós tratamos a mensagem com sinceridade, com responsabilidade. Nós não tratamos a mensagem com falsidade. Olha só, aí ele diz aqui, o mensageiro, né? Pentecostal soprará sobre a coisa. Sobre a coisa será um homem. Um homem. Preste atenção, é um homem. Um impostor também é um homem. O impostor é um homem, que ele quer tomar o lugar desse homem, deste mensageiro. Sempre foi assim. Ele é um charlatão. Ele é um charlatão. Ele não fica, ele fica com parte da verdade. Ele não consegue levar a igreja a um orgasmo espiritual, a um prazer espiritual. Só o mensageiro leva a igreja a ter prazer com o Senhor Jesus Cristo. Só o mensageiro verdadeiro. Aí diz, será um homem, não um grupo. Um homem, sempre é um homem, não um grupo de homens, não uma dezena de homens, não 3, 4, 5, não um plenário de pastores, não, é um homem só. Sempre Deus trabalha com um homem, e a partir desse homem Deus levanta os demais, que crê na mensagem desse homem. Os demais que querem se levantar contra são impostores. São impostores. Aí diz, não um grupo, não uma denominação, mas um homem. Sempre tem sido assim. Deus não muda seu programa, Ele é eterno. Deus, Ele jamais, de nenhuma maneira, Ele vai mudar o seu programa. Ele trabalhou com Lutero, ele recolheu Lutero, colocou seus mensageiros eleitos a dormir, como diz a mensagem. O que foi que aconteceu? Levantou John Wesley, e a mesma coisa aconteceu com John Wesley, a mesma coisa aconteceu com os pentecostais, com William Branham também, a mesma coisa. E quando Deus levanta outro homem, é quando ele leva o da era passada.
Ele leva o da era passada e levanta um da era presente. Enquanto este homem estiver presente, Deus não trata com outro homem, porque ele não é um Deus de confusão. Se quem se levantar, além disso, pregando uma coisa diferente, são impostores. Impostores. Vou ler mais um pouquinho aqui, os ungidos dos últimos dias. Parágrafo 139 diz assim: agora note, este sujeito apareceu, vocês não deixem isto desapercebido, irmão Brana diz, não deixe isso desapercebido, não deixe isso passar por alto. Olha só, estes impostores, personificadores, aparecem depois que o verdadeiro havia saído primeiro. Eles vêm para personificar. Vejam, eles têm que personificar. O diabo não pode criar. Ele é um personificador do que é verdadeiro. Mas é por isso que o irmão Brana chega a dizer, no 7º selo, no parágrafo 258, que se a gente está pensando em fazer algo, a gente tem que ficar em silêncio. A gente não deve contar para ninguém. Ele diz, não é que essa pessoa vai sair contando, não é. O problema não é a pessoa, o problema é o diabo que escuta. E quando o diabo escuta um plano seu, ele vai fazer tudo que ele possa para aquilo não funcionar. Mas pela misericórdia de Deus, isso ficou escondido. O irmão Brana levou essa terceira puxada no coração dele. Ele levou. E essa terceira puxada, olha, irmão, essa terceira etapa do irmão Brana, dos selos, dos trovões, ela veio ressuscitar no ano 2000. Do ano 2000 nós tivemos a ressurreição dessa terceira puxada. Por que não se levantou esses homens que estão se levantando hoje? Por que não se levantaram antes? Por que eles não se levantaram em 85, em 95, em 90? Porque eles só se levantam depois do ano 2000, depois de 2004 para cá. Por quê? Porque são impostores, são charlatões. Impostor é um charlatão, impostor é um enganador. Aí continuando, a mesma mensagem diz assim: ele é apenas um pervertedor do original. O que é pecado é a justiça pervertida. O diabo, ele é um personificador. O diabo, ele é um copiador. Então, o que era que o diabo estava fazendo? Ele estava copiando o que João comeu e profetizou. Enquanto João não tinha comido, ele não tinha profetizado, então ele não sabia. Depois que João comeu e soltou, então o diabo ouviu. Aí se levanta o quê? Os personificadores, os copiadores, dizendo que o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Esse impostor, ele é muito fraco para dizer que o novo nome de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Isso tem 2000 anos e isso não é novo. Não precisava, se o nome Senhor Jesus Cristo é o novo nome, não precisávamos de 7º anjo, não precisávamos de 7 selos abertos e nem revelado, porque este novo nome seria revelado nos trovões. Então não teria nexo, não teria sentido a palavra. Não precisava. Se o novo nome é Jesus, os discípulos estavam em perfeita harmonia. Ele tinha, Pedro tinha, Paulo tinha, os crentes de Bereia tinham. Os crentes, é porque os nossos crentes, eles ouvem tanto e parece que não aprende nada. Não estou falando com todos, mas alguns, parece que tudo que eles falam que é verdade, depois vem dizer que é mentira. O que aconteceu? Será se estava, com certeza estava só na mente, né? Ainda mais hoje que nós estamos com a mente muito fraca. Nossa mente é fraca, se a gente esquecer a chave aqui, a gente passa por cima da chave, começa a rodar, começa a procurar, nossa mente está fraca, a gente esquece. É esses crentes, é um tipo desses crentes, que diz que cria na mensagem de uma só pessoa, de um só homem, que diz que também comia o livrinho, que chorava conosco. E hoje não, eles choram de raiva.
Eles choram de raiva, diz que dizendo que o novo nome é Jesus. Paciência. Eles estão pior do que os pentecostais. Mas antes eles nunca tivessem conhecido, de que eles ter conhecido, provado do verdadeiro dom celestial e rejeitar. É como um verdadeiro adágio. O cão voltou ao seu vômito, a porca voltou ao seu despojadeiro de lama. É uma verdadeira vergonha. E acho que estão fazendo uma grande coisa. O irmão Brana diz que são impostores. Olha só, o que é um adultério é o ato correto pervertido. O que foi que o diabo fez? O diabo escutou, então ele veio, perverteu. O que é que ele está pervertendo? O verdadeiro novo nome de Deus, ele está pervertendo, dizendo que é Jesus. Isso é uma perversão. Ele pega o ato verdadeiro da mensagem do dia, da mensagem da hora, e perverte. E perverte, como ele perverteu todas as coisas, ele perverte também. O que é uma mentira é a verdade deturpada, uma perversão. Veja, Ananias, uma perversão da palavra original. Veja, Balaão, uma perversão da palavra original. Veja, Zedequias, a perversão da palavra original. E a Bíblia disse que estes homens vieram após perverter a palavra original, vindicada e provada ser a verdade. Tem sido provada e tem sido vindicada ou não por Deus essa mensagem. Então, esses demônios, esses personificadores, ele vem querer provar ao contrário, mas só que o eleito está alicerçado nesta mensagem. Ele não está. Eu vou pular um pouquinho aqui para você ver quando é que esses personificadores vêm. Eu vou pegar da metade do parágrafo, os ungidos dos últimos dias. No parágrafo 262 diz assim: não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é a noiva é vindicada pela palavra ou não? A noiva está na escritura do dia ou não? Então encerra o assunto. O resto é personificação, hein? O poder é vindicado pela palavra. Lembre-se, a terceira puxada foi a abertura. Não tem como o diabo parar isso aqui. Foi passado. Não tem como o diabo parar. Os personificadores, eles estão dizendo que o sétimo selo, o irmão Brana não soou. O sétimo selo não soou, ainda vai soar. Isso é uma incredulidade tremenda. Se o irmão Brana diz que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Aí diz aqui, ó, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? A congregação diz amém. Então, preste atenção, meus amados, é neste dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambre, os impostores, em outras palavras, os personificadores, aparecerão novamente. Só muda de máscara. São personificadores, são charlatões, querendo invalidar a promessa de Apocalipse 10, do 8 a 11. Mas não tem como invalidar. Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo.